Boa tarde. Bom, então o tema de hoje a gente vai trabalhar a parte de ecologia, que nas habilidades, competências e objetos de conhecimentos do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, é considerado um tema transversal, ou seja, é um tema que passa não só na biologia, geografia, um quê de história, química, física, enfim, você acaba encontrando algumas questões de ecologia na prova das ciências humanas e suas tecnologias. E até você fica pensando que a questão está no local errado. Não é verdade, está no local certo. Porque o ambiente ela é um tema transversal. Então o objetivo da aula de hoje é falar o quê? Sobre os conceitos básicos aplicados na ecologia, níveis de organização. Vamos falar também sobre fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, cadeia, teia alimentar, pirâmides ecológicas, alguma coisa sobre isso. Qualquer dúvida, fique à vontade, a gente está aberto aqui para responder na medida do possível, ok? Então vamos começar. Bom, ecologia. Ecologia ele foi um tema proposto por Ernst Haeckel, no século XVIII, no Congresso de Zoologia. Ele juntou dois prefixos e sufixos gregos para representar as circunstâncias que os animais viviam no seu ambiente. Assim, ecologia ela é a parte das ciências biológicas que estuda as relações entre os seres vivos e estes com o chamado meio ou ambiente. Ou seja, as relações entre os seres vivos chamamos de alelobioses ou as relações ecológicas. Por exemplo, predatismo, parasitismo, mutualismo, inquilinismo, forésia, competição, ou seja, tudo aquilo que os seres vivos irão promover uma disputa ou então relações, seriam o quê? As chamadas alelobioses. Já as relações dos seres vivos para com o ambiente e vice-versa, chamamos de ecobioses, ou seja, de que forma o ambiente irá adaptar-se ao ser vivo e vice-versa, de que forma o ser vivo irá adaptar-se ao ambiente. Por exemplo, o mecanismo da homeostase, que é exatamente o princípio da vida, a qual o ser vivo ele vai ajustar-se às mudanças do ambiente. Um peixe que vive em ambiente do ciclo, chamado de água doce, ele irá ficar o quê? Ele irá adaptar-se à questão de quê? A questão da salinidade baixa, onde ele vai absorver água por osmose e irá liberar o excesso de água através da urina. A urina diluída, certo? E bastante volumosa. Isso é só um exemplo, de como o ser vivo se interage com o ambiente. Tá ok? Então, gente, você vai ter essas relações. Nessas relações, nós podemos chamar os seres vivos de euribiontes e estenobiontes. Calma. Euribiontes são aqueles que são tolerantes a grandes variações do ambiente, seja pressão, temperatura, salinidade. Assim como os estenobiontes são aqueles que não toleram grandes variações, seja em temperatura, pressão ou salinidade. Diga, senhor. Na hora. Um exemplo de um ser vivo euribionte, seres que são adaptados às variações do ambiente. Os peixes. Tem peixes que vivem somente em água doce e peixes que só vivem em água salgada. O salmão, por exemplo. O salmão é um peixe, que ele começa a sua vida em ambiente de água doce, passa a maior parte da sua vida em ambiente de água salgada e vai fechar o ciclo da vida novamente no ambiente de água doce. Assim, ele tem uma grande tolerância à salinidade. Tá certo? Outro exemplo seria seres que se ajustam às condições do ambiente. Os mamíferos em geral. Os mamíferos conseguem tolerar tanto baixas temperaturas como temperaturas mais elevadas. Por exemplo, nesse exato momento,
aqui o clima está um pouquinho mais intenso, a gente começa a promover a sudorese. Essa sudorese, essa transpiração, é um mecanismo de quem? De reagir ao superaquecimento do nosso corpo, porque o suor vai evaporar a nossa pele e vai abaixar a temperatura. Então isso aí seria quem? Seres que toleram essas variações. E seres que não toleram essa variação? Por exemplo, um peixe de água doce, ele não suportaria se fosse lançado em água salgada, e vice-versa. Tá certo? Então você pega, por exemplo, um caratilápia, se você colocar no ambiente de água salgada, ele rapidamente irá se desidratar. Assim como também se pegar um peixe pargo, colocar no ambiente de água doce, ele rapidamente vai absorver água até estourar. Diga. Sim, as bactérias também, né? Nós temos, por exemplo, o grupo de árqueas, né, que são bactérias extremófilas, que toleram ambientes, né, extremos, tá certo? Que é um ambiente muito quente, muito ácido. De certa forma, elas podem o quê? Elas podem ajustar essas condições do ambiente, tá certo? Isso vai depender de grupo para grupo de bactérias, tá certo? Euribiontes, euris, grande variação, né? Bionte seria quem? Relativo ao quê? Ao ambiente. Pois não? Esteno. Tá certo? Vamos lá. Posso passar? Bem, então os níveis de organização, né, na ecologia seria a partir de quem? A partir da espécie. Tá? Então você teria quem? Ser vivo, população, comunidade, né, ecossistema e biosfera. Na biologia começa a partir da molécula. Então molécula, organela, célula, tecido, órgãos ou sistemas e organismo, tá certo? Então dessa forma a gente vai trabalhar agora a partir, né, da população. Bem, população. População no conceito da palavra seria um conjunto de seres de uma mesma espécie, localizados em uma mesma região e período de tempo. Ou seja, a população de seres vivos eu tenho que dimensionar não só no espaço, como também no período de tempo, ok? Então a população tem que fazer essa dimensão. Um exemplo, a população humana, né? Essa foto aí é a foto do centro da cidade de Pune, na Índia, né? Seria o quê? Um exemplo da população humana, localizada numa certa região. Aí embaixo você tem quem? Já outra população de animais selvagens. Então a população seria os seres de uma mesma espécie, de uma mesma região. Essa população, ela vai estar sujeita a mecanismos de crescimento e de controle populacional. Vamos pegar o foco desse assunto aqui. Por exemplo, a curva de crescimento populacional. Existe o crescimento teórico e o crescimento real. O crescimento teórico é essa curva, onde tem assim, curva do potencial biótico. É aquela que é uma curva como fosse lembrando uma letra J. Essa curva, ela não vai ser uma curva sustentável. A curva do crescimento, de fato, é a curva do crescimento real, onde ela acaba limitando-se pela quem? Pela capacidade de suporte do ambiente. Por exemplo, se o ambiente tem condições de suportar apenas 100 indivíduos, de um jeito ou de outro, esse ambiente irá regular essa capacidade. Como? Ou limitando o alimento, ou limitando a taxa de natalidade, ou então através do controle, né, do predatismo. Tá certo? Então você teria isso na curva do crescimento real. Então você vê que a população ela acaba entrando em estabilidade. Vamos puxar um pouquinho a brasa aqui da população humana. A população mundial humana, ela até um certo tempo estava numa curva de potencial em J. Mas de um jeito ou de outro há uma franca desaceleração nas taxas de crescimento populacionais, né, em vários países. Ou seja, a população está começando a se estabilizar num certo patamar, de um jeito ou de outro, tá certo? Seja por medidas de prevenção à natalidade, seja, infelizmente, por alguns eventos como guerra, fome, disputa por território, ok? Bom, aqui nós temos o exemplo da curva de J. Você vê que é uma curva que ela vai quase que vai dobrando a população. Essa curva, gente, ela não se sustenta. Se ela continuar desse jeito, vai chegar um momento que ela vai ter, na próxima etapa, uma queda abrupta e vai levar a população à extinção. Isso é muito comum em ambientes de ilhas,
as quais você retira, né, as condições que controlava os indivíduos daquela população. Por exemplo, vamos supor que numa ilha existe uma população de pássaros, e esses pássaros, ao nascer, existam vários predadores voando, pegando os filhotes. De repente, se aquela população de predadores for eliminada, o que vai acontecer? Essa população de pássaros vai crescer tamanha forma que vai esgotar completamente os recursos, e todos irão morrer de quê? De fome. Entendeu? Então seria isso, algo semelhante. Ou seja, ele vai exceder a capacidade de suporte do ambiente. Então vai levar à extinção. Normalmente, os seres que são bioinvasores, eles vão ter essa curva de J. Mas antes de eles entrarem em extinção, eles vão o quê? Aniquilar todos os recursos do meio. Um outro exemplo seria quem? Aquelas nuvens de gafanhoto que aparecem na África. Elas aparecem do nada e desaparecem também do nada. Por quê? Porque elas vão crescer de acordo com o recurso do alimento. Acabou o alimento, a população desaparece. Então seria uma curva de crescimento em J, ok? Bem, os fatores que vão regular o crescimento da população no curva de crescimento em S seria quem? O predatismo, o parasitismo, a questão alimentar e território. O predatismo, ele acaba regulando a população, por quê? Porque ele vai limitar o número de presas, e também a escassez de alimento acaba limitando quem? Os predadores. Daí porque, escreva bem o que eu estou falando para vocês, daí porque aquelas relações ecológicas que nós estudávamos, relações harmônicas e desarmônicas, esse termo harmônico e desarmônico está em desuso. O termo harmônico e desarmônico encontra-se em desuso. Por exemplo, não podemos mais falar que predatismo é uma relação desarmônica. É claro que existe desvantagens óbvias para aquele que vai virar alimento. Mas se você pensar na população como um todo, aquele que está virando alimento acaba o quê? Controlando a população no geral. Tá certo? Então hoje predatismo, parasitismo, né, não pode ser mais chamado de relações ecológicas desarmônicas. Tá certo? Isso aí você tem que pensar na população como um todo. Ok? Bom, parasitismo. Como é que o parasitismo ele controla uma população? O parasitismo, gente, ele vai limitar a taxa de reprodução de uma espécie. Como assim? Ele vai limitar da seguinte forma: ele vai reduzir a energia da espécie e vai diminuir a taxa de fecundidade, ou seja, a taxa reprodutiva. Se uma espécie produzia 200 ovos por ano, com um parasita ele pode de repente produzir somente a metade. Por quê? Porque aquela energia que seria para os outros 150 ovos está sendo o quê? Está sendo desviada para quem? Para os parasitos. Tá? Então o parasita ele acaba limitando, né, a taxa de reprodução de uma população. Um exemplo. A população, por exemplo, de tartarugas. Se existir um parasita nas tartarugas, ela pode o quê? Ela pode reduzir a taxa de postura de ovos. As tartarugas marinhas, no caso. Tá certo? Outro exemplo, da própria população humana. Né? A população humana, quando ela está assolada com algum tipo de verminose, ela diminui a sua energia e diminui a taxa de reprodução. Isso é observável nos dados demográficos. Tá ok? Então acontece essa situação. Tá? Pode ocorrer, não raramente, né? O parasita matar o hospedeiro. Tá certo? Mas normalmente o parasita ele reduz a energia do hospedeiro, que vai repercutir na redução da energia, certo, da reprodução. Ok? Em plantas acontece muito isso. Por exemplo, as plantas parasitas, né? Existem plantas que retiram seiva bruta ou então seiva elaborada. Elas acabam o quê? Retirando os nutrientes que poderiam formar flores e que poderiam o quê? Promover polinização e fazer formação de frutos e sementes. Tá certo? Então você tem essa situação. Sim, vai haver uma competição quando começar a esgotar o alimento, né? Não há relatos de canibalismo, né? Mas vai haver uma competição. Tá certo? Vamos lá. A questão dos alimentos, haverá uma disputa sobre esses alimentos. Mesmo que você deixe o território em aberto,
a escassez de alimentos acaba regulando a população. Como? Ou aumentando a competição, né? Ou então fazendo que uma parcela daquela população migre para outro local. Ou seja, vem buscar novos territórios. Assim como o território acaba limitando também o crescimento populacional, como? Se você limita o território, aquela população, mesmo que o alimento seja abundante, o fator estresse vai fazer que eles entrem o quê? Em competição. Vamos dar um exemplo. Numa granja, né, um ambiente artificial, certo? E o alimento não é um fator escasso, mas aquele ambiente da granja é um ambiente tão estressante que pode ocorrer que um ou outro começa a gerar o quê? Competição e canibalismo. Tamanho estresse que eles vão possuir. Entendeu? Então acontece essa situação. Um ambiente restrito, mesmo que o alimento seja disponível, gera um ambiente de estresse. Certo? Isso é o comportamento natural do ser vivo. Ok? Os conceitos usuais da ecologia. A começar, nós temos um conceito de hábitat. Hábitat, alguns chamam habitat, é o ambiente natural de uma determinada espécie. Certo? Então, o local onde você espera encontrar uma espécie é o seu hábitat. E nicho ecológico vai ser o papel desempenhado pelo ser vivo nesse hábitat. Tipo, como se alimenta, como se reproduz, como se defende, como ele ataca, certo? Então vai ser quem? O seu nicho ecológico. O que ele faz no ambiente, o comportamento dele. Bom, seres que encontram-se fora do seu hábitat, eles seriam no caso quem? Ou ele vai estar em cativeiro, ou ele é errante, ou é um bioinvasor, ou então se encontra em aclimatação. O que é um ser vivo em cativeiro? Ser vivo em cativeiro é aquele que está aprisionado por algum objetivo. Alguns estão aprisionados por objetivos nobres. Ou seja, por exemplo, existem alguns zoológicos do mundo que abrigam alguns animais, mas só que esse ato de abrigar não é somente para exposição, é também um processo de quê? De reservar os animais que estão ameaçados de extinção e servir como fosse uma espécie de uma reserva. Por exemplo, existe um zoológico nos Estados Unidos chamado Zoológico de San Diego, é um dos melhores do mundo. Eles procuram recriar o máximo possível o ambiente natural de uma espécie. Ok? Fazendo florestas, fazendo áreas de cerrado, área de savana, ou seja, tentando deixar o mais natural possível. Por quê? Porque quanto mais o ambiente de cativeiro for natural, maior será a chance desses seres vivos se reproduzir. É por isso que às vezes, né, quando um desses se reproduz, é manchete de jornal. Um dos mais difíceis de se reproduzir é o quê? O urso panda, por exemplo. Né? O panda lá na China se reproduziu em cativeiro, tal. Por quê? Porque é difícil, o comportamento deles é muito arredio, essa parte. O ser vivo fora do seu hábitat, também ele se encontra o quê? É um ser vivo errante. O que é um ser vivo errante? É aquele que foi expulso ou migrou voluntariamente para um novo ambiente, mesmo que seja de maneira temporária. Então, algumas espécies migratórias poderá possuir um ou mais hábitats. Né? E aí você teria que os seres errantes, tá certo? Então, por exemplo, alguns tubarões, algumas baleias, eles podem ter um hábitat bem mais elástico, bem mais expansivo do que qualquer outra espécie, né? No ato de migração. As próprias tartarugas, eles vão ter hábitats dos mais diversos. Algumas tartarugas nascem aqui no Atlântico e vão bater lá no Pacífico, por exemplo, tá certo? Alguns vão nascer no Índico e vão bater no Atlântico, assim, ou seja, eles vão ter essa diversidade. Falando em tartarugas, o cágado, então o jabuti, é uma tartaruga, ou seja, da família dos testudinhos, é terrestre. Ele tem a formação de patas, certo? Própria para locomoção. Já as tartarugas marinhas, a diferença fica no formato do casco, um formato fusiforme, para suportar a pressão hidrostática, e também a formação das patas em forma de nadadeiras, ok? Então você vai ter essa diferença principal entre as tartarugas, certo? A tartaruga marinha há uma convergência adaptativa para quem? Para nadadeiras. E a tartaruga terrestre, no caso os cágados, jabutis e outros, vai ser quem? A formação de patas de fato, ok?
Geralmente não. A tartaruga terrestre dentro d'água não se afoga, certo? Geralmente não, tá certo? Agora, é claro, ela vai ter que ter um comportamento para poder se deslocar, para não ficar naquele tempo na água. Pode ser que ela não tenha também o aprendizado de nadar, tá certo? Muitas vezes o comportamento de natação da tartaruga já é um comportamento instintivo, tá certo? É uma chamada memória genética que existe, tá? 2 hábitats. Bom, aí você vai considerar os 2 hábitos como se fosse um hábitat só. Curiosamente, você pode considerar esses 2 hábitats como um hábitat só. Isso já caiu uma vez na prova da Olimpíada Brasileira de Biologia. Inclusive hoje foi a segunda fase da Olimpíada, da UBB. Viu? Foi até falando até das baleias. Os oceanos é o hábitat das baleias. Bom, ou também existe outra forma dos animais em cativeiro, que é uma forma mais egoísta. São os animais que são usados para atrações, certo, de espetáculos. O exemplo aí é a orca, né, no SeaWorld. Existe até um documentário muito interessante, né, a ser assistido. Você pode até obter isso nesses sites agora que são pagos, por exemplo, Netflix, né, chamado Blackfish. O Blackfish fala exatamente sobre o documentário sobre as orcas, né, que elas muitas vezes tem algumas que são retiradas do seu ambiente, são nativas, e elas são treinadas a ficar confinadas em piscinas estreitas, pequenas em relação ao seu ambiente natural, tá? É por isso que vez ou outra um treinador desse é atacado por uma orca. É o estresse que elas ficaram no ambiente fechado, tá certo? A pior forma de animal fora do seu hábitat é o chamado bioinvasor. O bioinvasor é aquele que foi colocado por algum motivo no ambiente e não tem inimigo natural com ele. Um exemplo é esse caramujo horroroso aí que vocês estão vendo, que é o caramujo gigante africano, né? O Achatina fulica. Esse Achatina fulica, meu povo, ele é um caramujo que foi trazido ao Brasil na tentativa, tá, de substituir o Helix aspersa, o escargot. Foi trazido para Santos, né, para ser um substituto. Só que não houve uma boa aceitação, tanto no paladar, como também o risco também, né, da biossegurança. Por quê? Porque ele traz consigo um tipo de meningite. Assim, ao invés de ter sido mortos, eles foram jogados ao lixo. Gente, o molusco gastrópode, ele além de ser hermafrodita, ele também é capaz de fazer autofecundação. Quer dizer, ele, além de se reproduzir entre eles, ele pode também fazer autofecundação. E hoje é o que? Uma verdadeira praga no Brasil inteiro. A maior ameaça hoje do Achatina fulica é ele invadir as reservas ambientais e os parques florestais. Tá ok? E a outra forma do seu hábitat é a chamada aclimatação. A aclimatação é quando um ser vivo ele se adapta a um novo ambiente, se inserindo, né, na sua cadeia alimentar. Um exemplo aí é o galgo, né? Esse búfalo indiano, ele chegou ao Brasil pela ilha de Marajó através de um naufrágio que ocorreu no século XIX. Algumas cabeças conseguiram chegar à praia de Marajó e lá se adaptaram. Assim como também nós temos alguns tipos de plantas, tá, que se aclimataram na nossa região. Por exemplo, a manga. A manga, ao contrário do que muitos pensam, ela não é brasileira, ela é de origem indiana. Ok? Mas está muito bem adaptada nas nossas regiões. Tá certo? Então você pega algum exemplo aí no caso de alguns seres aclimatados. Ok? Bom, os fatores bióticos seria quem? Fatores biológicos dos seres vivos, ou seja, tem a ver com os nichos ecológicos. Oi? De quem? Dos pombos, né? Bom, os pombos, infelizmente, né, eles trazem consigo muitas doenças, principalmente micoses, tá? Assim, os pombos, tem que haver um controle populacional deles. Aí como? Matando os pombos? Não. A União Internacional de Protetores dos Animais, a UIPA, não recomenda fazer isso. Na verdade, eles recomendam, né, evitar deixar alimentos expostos para os pombos, bem como também
né, quando os pombos começarem a se acumular na região, eles orientam a soltar rojões para espantar os pombos, ok? Porque os pombos, eles podem trazer consigo alguns poros de alguns fungos, por exemplo, blastomicose, né, histoplasmose, tá? Criptococose, candidíase, que é o Candida krusei, que é um tipo de infecção pulmonar grave. Então, as fezes e as penas dos pombos trazem consigo essa situação. Então, realmente... Oi? Isso, não tem um predador natural. Aí você fala, não, então colocar os gatos. Aí vão ter outro problema, a superpopulação de gatos. Os gatos hoje, por mais que eles são simpáticos, bichanos, eles também acabam sendo um problema porque eles eliminam algumas espécies endêmicas da nossa região. Eles podem caçar alguns pássaros e caçar também alguns tipos de roedores e pequenos mamíferos. Entendeu? Então, infelizmente, tá? Sim, aí nós temos os fatores bióticos. Os fatores bióticos são os fatores biológicos de uma população. Reprodução, defesa, alimentação, tudo isso são fatores bióticos, né? Então, como se ele reproduz, como se defende, como ele ataca, são fatores bióticos. É quase que um sinônimo para nicho ecológico, mas só que aí no caso é mais para uma população. Os fatores abióticos seria quem? Seriam os fatores físicos e químicos do ambiente. Luminosidade, pH, umidade, né, temperatura, né, radiação, tudo isso são fatores abióticos, tá certo? A união dos fatores bióticos com fatores abióticos formará o que nós chamamos de ecossistema. Sim, os fatores abióticos são aqueles que não estão nos seres vivos. Tudo aquilo que não tem a ver com o ser vivo é fator abiótico. E tudo aquilo que tem a ver com o ser vivo é fator biótico. Exatamente isso. Tá certo? Então, quando você une fatores bióticos com abióticos, temos o quê? Um conceito de ecossistema. Ok? Bom, ecótono ou ecótone. Ecótono, então, ecótone vai ser quem? A zona de transição entre dois ou mais ecossistemas. Certo? Ou seja, gente, um ambiente ele não muda de maneira abrupta para outro ambiente. Ele tem que ter um mínimo de transição até você ter a mudança desse ambiente. Por exemplo, entre o rio e o mar, nós temos quem? O manguezal. A água é nem doce e nem salgada, é uma água salobra. Tem influência das marés, mas também tem influência da correnteza dos rios. Ok? Essa imagem aí, no caso, é a Mata dos Cocais, a região do meio norte. Ela vai ser quem? Uma transição, né, da caatinga com a vegetação amazônica. Ela vai ter espécies da caatinga e espécies da Amazônia. E também o que nós chamamos de espécies endêmicas. O que é isso, né? O termo endêmico, a partir de hoje, quando você entender endêmico com essa interpretação, muita coisa vai ficar clara. Gente, endêmico significa algo típico de uma região. Espécie endêmica é algo típico ou exclusivo de uma região. Por exemplo, o babaçu é algo endêmico à Mata dos Cocais. A doença malária é endêmica na região norte, ou seja, é típica na região norte. Entendeu? Infelizmente, a dengue é endêmica no Brasil. Ou seja, você já espera um certo número de casos no nosso país. Tá certo? O caranguejo sá, aquele caranguejo que o pessoal come a partir da quinta-feira, é endêmico do manguezal. Ou seja, é típico do manguezal. Tá certo? Então, o termo endêmico é algo que é típico de uma dada região. Ok?